Muito boa tarde, hoje 4 de outubro de 2018, quinta-feira, está começando mais Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje aqui nos nossos estúdios da TV Estação 26 recebemos a candidata a deputada distrital Adara Campos. Muito boa tarde, Adara, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Carlos, boa tarde, Elton, boa tarde a Ceilândia, que está nos assistindo agora. Boa tarde, Fátima, que está nos filmando. É uma grande alegria estar aqui novamente. É uma oportunidade muito boa de poder estar lembrando as pessoas da nossa proposta. E lembrando que faltam 3 dias para as eleições. No dia 7 de outubro já está aí domingo. E não deixe de votar, ir às urnas, pesquise seu candidato. Eu sou Adara Campos e falo para vocês hoje. Adara Campos, os seus projetos, fazer um apanhado geral que você, como candidata a deputada distrital, tem a oferecer para a população do Distrito Federal se eleita. Então, serei eleita, né? Meus amigos estão trabalhando fortemente comigo e é muito bacana contar com esse apoio. Ao longo dos anos que eu trabalho na Justiça, eu fiz vários projetos sociais, voluntários e hoje estou colhendo, na verdade, os resultados dessa semente, né? Eu nem imaginava sair como candidata quando eu comecei a fazer os projetos, mas por conta desse projeto e por conta desses atendimentos, né, de estar acolhendo, dando um olhar mais humano para essa dor, né, dos casais, das famílias, hoje eu conto com vários amigos, várias pessoas que na época eu ajudei sem a intenção de ter algum retorno e que agora estão me dando um retorno muito bacana. Meus projetos passam muito por essa questão de dignidade da família, né, de estar trabalhando o equilíbrio nas relações. E aqui, Carlos, sem preconceito, sem julgamento, né, a gente entendendo família desde casal, pai, mãe, filhos, até irmãos que vivem juntos ou amigos que às vezes precisam, né, conviver, a família afetiva e a família biológica, né, honrando também aquelas pessoas que têm relações homoafetivas e que merecem também o nosso carinho, o nosso acolhimento, né, e a questão da valorização da vida. A gente faz algumas campanhas de prevenção à vida, de combate ao suicídio, inclusive passou o Setembro Amarelo, nós já estamos no Outubro Rosa, que é um mês que fala aí da importância da saúde da mulher. A minha campanha passa muito por essa questão da mulher, né, de valorizar as mulheres, esses espaços de fala, né, dar voz a elas na política, auxiliando elas a cuidarem das suas crianças, a estarem também junto de seus companheiros, né? Então é um projeto muito bonito nesse sentido. A gente trabalha também com algumas pautas na área da educação, né? E também com essa questão da humanização da justiça. Muito bem. Conta um pouquinho mais sobre essa situação da humanização da justiça para as famílias. Se eleita, pretende estender esse projeto? Sim, isso é um projeto que eu comecei a fazer por uma insatisfação, que eu trabalho na justiça há 15 anos. Né? Eu costumo me apresentar dizendo que eu sou mulher, sou mãe de uma menininha que é uma fofura, que é a Sofia, né, que é um doce de menina. Sou professora, dou aula na escola da magistratura, dou aula também na minha própria casa, em outros locais que me convidam. Já dei algumas palestras também na OAB, nos tribunais de justiça. Né, sou servidora da Justiça há 15 anos e por estar insatisfeita na forma como as pessoas vinham fazendo justiça, eu comecei a fazer um projeto voluntário atendendo com uma terapia que a gente chama de terapia familiar e sistêmica, que é chamada de constelação familiar, que no caso a gente representa a família, a gente faz como se fosse um teatro da vida e tudo aquilo, por exemplo, que às vezes uma mulher não consegue falar para o seu companheiro, ou quando alguma mãe tem um conflito com um filho ou com uma filha, a gente utiliza os representantes e ela pode estar interagindo, né, aliviando, tirando essas dores e cicatrizes. Então, esse projeto começou aqui até na Ceilândia, naquele larzinho São José, e aqui eu deixo um grande abraço para a Ana Lúcia, que é coordenadora do larzinho, para as meninas que atendem lá, as assistentes sociais, psicólogas, para o pessoal da Rede Solidária Anjos do Amanhã, que é um trabalho voluntário. A gente começou a atender esses adolescentes que estavam em situação de exploração sexual, problema com droga, com álcool, conflito com a autoridade ou problema para reintegrar na família. Alguns vão para os abrigos porque sofrem muita violência em casa. Né? E depois começamos a atender também casais que estavam em situação de divórcio litigioso, disputa de guarda em relação à questão do filho, problema de inventário, tudo quanto é conflito familiar, a gente trabalhava. Então, essa humanização da justiça é trazer um olhar mais sensível para a justiça, a pessoa não chegar num tribunal já com dificuldade, às vezes, de falar, de conversar com a outra parte e não ter ninguém para acolher.
né? Hoje a gente tem alguns projetos pilotos em algumas unidades, Bandeirante, Taguatinga, né? Mas a ideia é que a gente estenda a todas as unidades, todas as varas, todos os tribunais, porque vira e mexe a pessoa precisa, né, de um auxílio do judiciário. Veja, nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil e 108 milhões de processos. Então é como se metade da população estivesse litigando no Poder Judiciário. Então, esse projeto de humanização da justiça é um projeto que não privilegia nenhuma classe social, não privilegia nenhum bairro, é algo assim que em algum momento da vida alguém vai precisar da justiça, seja para fazer um divórcio, né, seja porque às vezes tem problema de endividamento, né, a gente também trabalha com esse acolhimento para as pessoas que estão com essa questão. Então, é muito importante esse projeto de humanização da justiça. Muito bem. Essa é a candidata a deputada distrital Adara Campos, né? Esse slogan, seu slogan de campanha, a mudança é você. Por que isso, Adara? Então, eu acredito que a mudança não é só os governantes, não são só as pessoas que estão no poder, né? Eu coloquei a mudança, 2 pontos, é você. Então, é você, eu, é você, nós, e é você que está assistindo, né, no caso, esse processo político, que na verdade não é assistir, é participar. Então, o eleitor tem que se conscientizar que não basta ele ir lá e votar no dia e fica livre, né, e querer mudar. Eu costumo até falar assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, todo mundo quer mudança na política, mas eu não vejo, assim, uma participação efetiva da sociedade. Então, a mudança é você, é dizendo para cada eleitor, pesquise seu candidato, por exemplo, vote em ficha limpa, não vai votar, né, em quem está já com problemas aí com a justiça, problemas eleitorais. Então, vote nos fichas limpas, procurem candidatos para renovar as casas legislativas. Se a gente conseguir renovar metade das casas legislativas, a gente pode passar muito projeto bacana, né? Pessoas que não estão aí com esse vício. Procure pesquisar as pessoas. Por exemplo, são 24 distritais, nós temos 900 candidatos inscritos. Então, é interessante que a pessoa faça uma busca, né? Veja quem realmente está fazendo projeto, né? Ou quem se lançou candidato agora e nunca fez nada pela sociedade. Então, a mudança é você convidando o eleitor a participar. E depois que passar a eleição, né, a gente tem que fazer uma pesquisa e um acompanhamento. Esses candidatos, né, que foram eleitos, eles realmente estão cumprindo a pauta que eles se propuseram? Né? Como é que eles estão administrando? Né? E aqui eu vou fazer um pouco aqui, de falar um pouco da minha história. Eu sou formada em Ciências Contábeis, né, sou formada em Direito e tenho uma pós em Controladoria Governamental, que é especificamente trabalhando como lidar com o orçamento. Que o orçamento, né, eu vejo até muitos políticos já profissionais que não entendem de orçamento. Né? Então, é importante ter esse conhecimento, essa questão de como lidar com a lei orçamentária, como que pode ser feito um gasto público, quais são as verbas que um parlamentar pode se comprometer, né, a atuar. E faço também mestrado em Direitos Humanos na Universidade de Brasília, né? Então, sou uma pessoa que estou atenta a essa questão do humano, né? E eu coloquei aqui também da criança, do adolescente, da maternidade, da adoção. A gente faz alguns trabalhos com casais que querem adotar. Né, sou servidora pública, então também defendo a bandeira do servidor, do trabalhador, né, e como terapeuta também a valorização dos terapeutas. E sendo do Partido Verde, também tem algumas pautas relacionadas à sustentabilidade, né, trazendo aí, por exemplo, o reaproveitamento do lixo na construção civil. Então, tanto a gente preserva o meio ambiente, quanto a gente permite que se gere emprego, né? Inclusive, ontem eu tive lá com o pessoal que é da empresa da SLU, né? Estou fazendo uma campanha que chama Campanha da Água, que é o seguinte, convidando todas as pessoas que têm casas, né, por exemplo, que deixam uma garrafinha de água do lado de fora. Por quê? Porque essas mulheres, geralmente, elas limpam a rua, homens e mulheres que limpam. Muitas vezes, eles procuram uma casa para poder pedir, acaba a água, porque ele sai o dia todo carregando água, não dá. Né? Então, eles levam lá a marmitinha, levam a garrafa d'água, uma hora aquilo acaba. E muitas vezes eles vão bater na porta pedindo água e as pessoas ou não recebem bem, né? Ou então, às vezes, até elas já comentaram que são maltratadas, a pessoa coloca a água da torneira, né? Algumas já tiveram até problema renal, problema de mal-estar durante o dia, porque... Então, a gente está fazendo uma campanha no intuito, assim, de humanizar,
né? E as pessoas que se sentem tocadas, é algo fácil, barato, deixa uma garrafinha do lado de fora, né? E a pessoa vai saber que ali ela pode pedir uma água ou ela pode pegar, que aquela água que está lá é uma água que é potável, que ela pode beber, e ela carrega a petzinha e leva embora. Então a gente está aí nas redes sociais com essa campanha da água. Estive ontem lá com o pessoal da SLU, eles até tiveram um movimento, né, grevista, assim, não apoiando nem desapoiando o movimento, mas apoiando a causa da água, deles serem tratados como seres humanos, como trabalhadores. Eu estou nessa campanha aí que também passa um pouco por essa questão da saúde preventiva, né, que beber água é beber vida. A questão, por exemplo, do ser humano hoje em dia está complicado. Pegamos o caso aí citado por você dos funcionários da SLU que trabalham prestando serviço à sociedade de Brasília e são tratados aí por muitos como indivíduos animais, cidadãos, né? Nem um bom dia, nem um boa tarde. A pessoa está lá varrendo, tal, a pessoa passa por cima e atropela. A mesma coisa também para os cabos eleitorais que têm trabalhado aí constantemente aí sol a sol, ganhando o dinheirinho deles, gente. Não é assim, não é que porque eles estão ali trabalhando, prestando serviço, mas é necessário que a população também faça a sua parte. Não adianta ficar apontando que político é ladrão, tudo mais, se mata a aula, adultera aí o atestado médico, xinga a mulher dentro de casa, né? É péssimo. Então, enfim, aí vamos começar a policiar e nos corrigir também, porque somos seres humanos, precisamos de mais tolerância, Dário. É verdade. Eu cito um outro exemplo, por exemplo, o servidor público que imprime um trabalho numa repartição pública. Isso é uso de dinheiro público. Sem dúvida. Né? Então, assim, isso que você está falando é muito importante. Às vezes a gente vai na padaria, volta um troco a mais, a gente tem que devolver. Certo. Porque esses pequenos, né, delitos, assim, se a gente começar a permitir isso em nós mesmos, a gente, né, acaba gerando um delito maior. Então, na verdade, todo esse movimento de corrupção é algo que reflete um pouco o comportamento da própria sociedade, né, que começa permitindo pequenos delitos e depois vira um grande delito, né? Eu coloquei aqui também uma outra pauta que eu acho muito bacana, que é a questão dos animais. Sim, né? Importante. Eu tenho lá, eu já tive muitos gatinhos, né? Tenho um cachorrinho, tenho uma minha menina. Eu falo, toda criança merece um animalzinho para fazer companhia, né? A gente tem a Belinha, que é a cachorrinha, tem um gatinho Lino, tem o Simba. Então, eu acho muito bacana incentivar esses animais domésticos. E a minha campanha é muito no sentido de adoção, porque tem muito animal na rua, né? Porque as pessoas esqueçam o pedigree, animal é animal, né? Só precisa brincar com a criança. E então a gente faz essas campanhas, né? De adote um animal, não maltrate também os animais, né? Isso é muito interessante, que está também numa das nossas pautas. E a última pauta, fechando, seria a questão da segurança pública, né? Porque hoje a gente está com uma situação em Brasília que alguns bairros estão muito violentos, muito perigosos, principalmente para as mulheres. Eu vejo assim, muito assédio nos ônibus, elas reclamam muito, né? Esses assédios no transporte. Fui testemunha dia desses. E é uma situação muito complicada. Então, assim, a sociedade como um todo tem que fiscalizar. Se você é homem, está vendo que uma mulher está sendo assediada, né? Fique próximo, preste um socorro. E a gente lembrar que, poxa, às vezes um rapaz vai mexer com a mulher, mas ele também tem irmã, ele tem mãe, né? Então, assim, é importante a gente ver, não evitando aí, né? Claro que tem um movimento, às vezes, de paquera, de namoro, que é diferente se a mulher der um aval, der um consentimento, mas é diferente de assédio. Às vezes a mulher está ali numa situação, né, que já sai de casa com medo, né? Então está tendo muito assédio nos ônibus, nos transportes públicos, nas paradas, né? Então a gente vai movimentar também essa campanha de preservação da integridade física, da honra, né, das mulheres poderem andar com tranquilidade, com segurança, e a sociedade está alerta para que isso seja preservado. E isso é grave, porque mês passado a Lei Maria da Penha completou 12 anos. Sim. Na semana dos 12 anos, assassinatos, mulheres Várias foram assassinadas. Parque da Cidade, graças a Deus, escapou. Depois de ser violentado, o animal ainda tentou estrangular a vítima. Graças a Deus ela sobreviveu. E dentro do ônibus não é diferente. Pego o ônibus também, normal. E a questão, eu contemplei, vi realmente idosos, homens assim em idade, serem netos dessas adolescentes e encarando elas de uma forma, digamos assim, um tanto quanto descabida. Uma cobiça pelo corpo da jovem, porque ela está desenvolvendo, crescendo, né? Infelizmente está dessa forma.
A gente tem que melhorar esse controle da sociedade. Aí eu volto para o slogan, a mudança é você. Então, Exato. a mudança parte de todos nós. Dentro desse contexto, candidata, a questão da Casa da Mulher Brasileira, ela está fechada por falta de problemas estruturais. Para facilitar a vida da mulher, no caso, É fundamental ter essa pauta, sim. Né? A Casa da Mulher Brasileira é uma casa que a mulher pode buscar refúgio nesses momentos. Não tem como ela estar desativada, a gente precisa cobrar isso, né, imediatamente, e com certeza eu me comprometo a olhar muito para essa causa das mulheres. Inclusive, uma outra causa que tem até um pessoal que trabalha com recuperação de homens que estão em situação de drogadição e quase não tem casas para mulheres que estão nessa situação. Verdade. Então, já me pediram um apoio nesse sentido e eu também me comprometo com essa pauta. Essa pauta feminina é algo que toca muito meu coração. E voltando para a questão da violência doméstica, né, hoje a Organização Mundial de Saúde fala que 1 a cada 3 mulheres já sofreram algum tipo de violência. Então, eu vejo que é uma campanha que tem que toda a sociedade se conscientizar. E isso desde a criação da menina e do menino, né? É importante, por exemplo, que você que é mãe, quando você for criar seu filho, sua filha, dê a mesma atividade em casa. Se a menina vai lavar a louça, o menino também pode lavar, né? Se ela tem que arrumar a cama, o menino também pode arrumar. Isso não é estar transformando ele em menina, muito pelo contrário, isso aí é um pensamento muito antigo, que já não condiz mais, né? E você pensar assim, você está criando seu filho para a vida. Então, que bacana esse jovem depois, imagine quando ele for estudar sozinho, assumir uma faculdade, ele vai saber arrumar a casa dele, vai saber cuidar das roupas dele, vai saber fazer a comida dele, né? E isso é criar independência, isso Exatamente. não e essa diferença entre os gêneros entre os sexos, tem que, já na criação, isso aí tem que acabar, né? Esse preconceito de que isso é coisa de menino, isso é coisa de menino, não, isso é coisa de criança que vai virar um adulto, que vai se tornar independente. Então, principalmente as mães, os pais, quando forem criar os filhos, que é de 0 a 7 anos, que vai se formar ali a personalidade, né? Ensinar a não ter preconceito, ensinar a respeitar o colega, o professor em sala de aula. Então, acredito que essa educação base na família, daí o meu foco na família, é algo que precisa ser visto. Inclusive, tem uma pesquisa que fala assim, a cada dólar investido na primeira infância, que seria ali até 3 anos, né, é $9 a mais depois de produção, que essa pessoa vai produzir para a sociedade. Quando isso cai já para 5 a 6 anos, isso já reduz para 3. Então, aquela ali de 0 a 7 é o período que a gente vai transformar a nossa sociedade. Isso aí passa pelos pais ou pelo adulto que vai educar essa criança. Muito bem, estamos entrevistando a Dara Campos, candidata a deputada distrital pelo Partido Verde. Adara, chegamos ao final da nossa entrevista. Carlos, eu agradeço muito. E eu gostaria que você olhasse para a câmera, deixasse o recado para a população do Distrito Federal e falasse o seu número também, tá? Então, meu nome é Adara Campos, eu sou a sua deputada distrital, meu número é 43003. Conto com seu voto, conto com seu apoio. O meu site é www.adaracampos.com. Lá tem as minhas propostas detalhadas, tem vários vídeos no qual eu falo de humanização da justiça, falo de educação consciente, política de adoção, né? Trato também dessa questão da sustentabilidade, da segurança pública, mulheres na política, mulheres no poder, né, combate à violência doméstica, e lá tem um pouco também, aqui um pouquinho da minha trajetória, de quem sou eu. Então, convido vocês a conhecerem as minhas propostas e no dia 7 de outubro, vote Adara Campos 43003. Um grande abraço e deixo um grande abraço para vocês. Promover uma mudança social. Adara Campos 43003. Para promover justiça e educação, cuidar da natureza e da nossa população, para lutar pela saúde e o servidor trabalhador. Adara Campos 43003. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Um grande abraço em Ceilândia, um grande abraço em todos do Distrito Federal. Adara Campos 43003. Um grande abraço. Esse foi a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Quero agradecer a vocês por terem nos acompanhado até agora. Daqui a pouco, mais um programa do Estação Entrevista. E iremos voltar em breve. Fiquem com Deus e até mais tarde. Boa tarde.